dar um tempo maior hoje, porque sempre eu passo às 20 horas, mas você andou 4 horas para vir aqui. Então vamos te dar um tempinho a mais. Os outros foi pertinho aqui, mas você andou muito, então gasta mais um pouquinho aqui na obra, viu? Queridos irmãos, com muita alegria, eu cumprimento a cada um de vocês com a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado pela gentileza de estar em pé, podeis tomar assento, em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, Apocalipse capítulo 1. Leremos somente o versículo 4 em sua primeira parte. Enquanto você se prepara para juntos lermos, quero agradecer a Deus pela bênção de estar aqui. Tive uma viagem cansada, pensei por algumas vezes durante o trânsito que possivelmente, quem sabe, não chegaria a tempo, mas o Senhor, abriu o caminho, deu tudo certo. Geralmente essa rodovia aí é congestionamento um atrás do outro, mas hoje deu tudo certo mesmo, para a glória de Deus. Estou feliz de estar aqui, revendo o pastor Neemias mais uma vez. Já ouvi na sexta-feira, dinâmico como sempre. Fui lá, pegar a bênção de Deus através dele, quando eu vi. Fui lá pegar a bênção. Que bom estar aqui mais uma vez, pastor Neemias. Deus abençoe o senhor, sua família. Deus abençoe a igreja que Deus confiou aos seus cuidados. Percebe-se, o quão saudável e espiritual a igreja está. Deus seja louvado por isso. Eu estou acompanhado hoje pela minha esposa, que alegria cultuarmos juntos, nem sempre temos esse privilégio, e agora ela já é gestante aí de quase 6 meses, mas topou a viagem, disse, não, vamos lá. Aí deixamos o menino com a sogra, e vamos então. Tive 8 dias no estado do Mato Grosso, e a gente ficou, distante, então aproveitei esse momento único para poder estar aqui com ela, correria para lá e para cá, mas Deus tem nos dado graça. Que bom rever aqui amigos, companheiros de ministério, são tantos homens de Deus. Deixa eu cumprimentar vocês aqui na pessoa do Arley, que é um amigo especial, uma pessoa a quem eu estimo muito. Todos vocês sintam-se abraçados por mim, meus companheiros, ministros desta casa. Eu quero ler com vocês, eu estou ansioso para ministrar a palavra de Deus. Tenho convicção de que Deus quer falar aos nossos corações. O Senhor ministrou uma palavra ao meu coração. Coisa boa é pregar para a igreja aquilo que Deus prega para a gente, Aquilo que Deus pregou para mim, eu pretendo, se assim Ele me der graça, pregar também para vocês hoje. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 4, somente a parte A do texto. Se você está pronto para ler comigo, eu gostaria que vocês se manifestassem dizendo graças a Deus. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Somente esse texto. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Jesus, nós entramos na tua presença em oração, gratos a ti pelo privilégio, pela oportunidade tão honrosa que o Senhor concede a nós de nos reunirmos em teu nome. Abrimos o texto sagrado, o lemos, e a partir de agora vamos meditar nele. Pedimos a tua graça, a revelação do teu Espírito, pois a mensagem é oriunda do trono da tua graça, e o destino da mesma é o coração da tua igreja. Portanto, te peço, use-me pelo menos como precursor. Humildemente te peço, te rogo, use-me, ó Deus, como precursor da tua vontade para alcançar os corações sedentos pela tua palavra. Fale conosco, ó Deus, fale poderosamente, ricamente, grandiosamente, extraordinariamente, porque só se o Senhor falar é quem ouviremos, é que saberemos e que viveremos aquilo que o Senhor tem para nós. Fale, ó Deus, te peço isso, na pessoa de Jesus, o teu Filho. Amém. Meus irmãos, eu quero falar a vocês na noite de hoje sobre a igreja dos sonhos de Deus. Eu vinha meditando no trânsito e o Espírito de Deus ministrava ao meu coração para falar sobre isso aqui hoje. A igreja dos sonhos de Deus. Pode ser que alguém a princípio diga, mas como assim a igreja dos sonhos de Deus?
Talvez você possa pensar de imediato, como que eu vou tirar a igreja dos sonhos de Deus dentro desse versículo? A verdade é que eu li esse versículo somente em guisa introdutória para contextualizar você o assunto das 7 igrejas que João endereçou a vontade de Cristo para elas. A verdade, meus irmãos, é que as 7 igrejas, elas trazem algumas informações distintas quando Jesus entrega isso a João, através de uma revelação. João, com um pote de pena, com a pena, um pote de tinta, imagino eu, um pedaço de papiro, vai registrar todo esse contexto. Mas enquanto ele registra, embora ele expresse de forma distinta na introdução de cada uma das cartas, ele se utiliza de 7 expressões que se agregam, 7 expressões que se repetem, 7 expressões que estão inseridas dentro do contexto de cada uma das cartas. A introdução das cartas, ele se utiliza de uma identificação pessoal de Cristo peculiar, tal como, por exemplo, a Filadélfia. Isso diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi em suas mãos, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Essa é a identificação que João faz da pessoa de Cristo na introdução da carta a Filadélfia. Se você pegar as 7 cartas, você vai perceber que existe uma peculiaridade em cada uma delas em sua introdução. Jesus é apresentado de uma forma especial, ímpar, singular. Ele não é apresentado do mesmo jeito as 7 cartas. O contexto, o corpo, a espinha dorsal da carta também é distinta uma da outra. Não tem nada muito próximo, mas existem 7 expressões que se repetem em cada uma das cartas. E eu fiquei pensativo quanto a isso, e eu observando esse texto, ou todo esse texto, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, no seu fim, eu percebi que essas expressões não se repetem por um acaso. Primeiro porque a Bíblia não tem exagero, então não é redundante. Até porque o apóstolo Paulo disse que a Escritura é completamente, ela é divinamente inspirada e totalmente proveitosa, completamente proveitosa. Significa, portanto, dizer que nenhuma vírgula está fora do lugar. Existe um propósito pelo qual cada uma dessas expressões foram colocadas nesse tempo, nas entrelinhas do texto que lemos. Então, observando esse ponto, referente às 7 cartas que têm uma expressão conjunta em todas elas, eu percebi que isso nos leva a entender a vontade de Deus para a sua igreja. Primeiro porque o número 7 na Bíblia apresenta a plenitude. E o Apocalipse é o livro que mais apresenta o número 7. Dentro da numerologia, a gente entende que o número 7, ele aponta para a plenitude da vontade de Deus. Então, se nós estamos observando um texto que é direcionado a 7 igrejas, por intermédio de 7 cartas, que é atuante pela manifestação dos 7 Espíritos de Deus, que por sua vez também tem 7 expressões conjuntas que se anexam no mesmo contexto, eu parei para pensar, foi quando eu debrucei no texto e vi os pormenores. E fazendo uma análise minuciosa do texto, eu percebi que Deus tem uma vontade especial para a sua igreja, porque a todas as 7 igrejas, ele manifestou uma vontade em especial. Na verdade, ele manifesta 7 vontades, tal como são 7 cartas, 7 igrejas, 7 espíritos e por aí vai. Então, a primeira verdade que eu extraio do texto para vocês, referente à igreja dos sonhos de Deus, é que a igreja dos sonhos de Deus é espiritual. Se não, vejam vocês mesmos. Se você pegar a carta escrita a Éfeso, você vai ver Jesus fazendo uma exortação seguida de um elogio anexo a uma exortação. Quando você pega Esmirna, existe apenas um elogio. Quando você pega Pérgamo e Tiatira, são elogios seguidos de críticas ou exortações. Se você observar Sardes, só existe uma exortação, uma crítica. Quando você vai para Filadélfia, somente um elogio. Laodiceia, somente críticas. Então a gente olha dentro desse contexto que há 3 cartas, Jesus se pronuncia a elas criticando e ao mesmo tempo elogiando. Há 2 delas, ele só tece comentários críticos, que é a Sardes e a Laodiceia. As outras 2, ele tece somente elogios, que é Esmirna e Filadélfia.
Então, se você observar por esse ponto de vista, você não vai ver nada de comum. Você não vai perceber nada familiar entre elas. Mas quando você vai para observar todo o seu contexto, você percebe que Jesus está dando uma revelação a João, que havia recebido de Deus, e que é para João passar para a igreja. Então, isso se originou em Deus e vai culminar na igreja. A origem é o próprio Deus, o destino é a igreja. Deus está fazendo sair dele a vontade para a sua igreja, está passando na mão de Jesus, que é distribuída para a mão de João, e que por sua vez entrega a mão do anjo da igreja, que com certeza entrega isso a todo o corpo docente da igreja. Então existe aqui uma reação em cadeia que se originou em Deus e termina na igreja. Então Deus está estabelecendo a sua vontade. Vem comigo para você entender. Existem 7 pontos que são iguais dentro desse contexto. O primeiro deles é ao anjo. Embora Deus tenha falado com cada uma das igrejas de uma forma distinta, a todas elas ele iniciou dizendo ao anjo. Pode observar que dentre todas as cartas está escrito ao anjo. E quando ele se refere ao anjo, ele está espiritualizando a matéria. Porque o anjo aqui é o pastor. Bastava tão somente ele ter dito ao pastor. Mas ele conecta algo espiritual naquilo que é físico, quando ele verbaliza ao anjo. Então ele está espiritualizando a matéria. Não como a igreja atual, que está materializando o espírito. Ele chama o anjo, o pastor, de anjo. Ele traz uma identidade espiritual para aquilo que é físico. Então eu aprendi, a princípio aqui, dentro dessa conexão que faço, que a primeira vontade de Deus para com a sua igreja é que a sua igreja seja uma igreja espiritual. Uma igreja que vivenciando as manifestações do Espírito. Olha, meus irmãos, eu sei que é triste dizer isso aqui. Eu ainda estou na introdução da mensagem, mas deixa eu abrir aqui um parênteses e falar a vocês a realidade que estamos vivendo. Se a gente conectar a nossa vida no século presente, fazendo um contraste entre a realidade bíblica do texto proposto, nós vamos ver que nós não estamos equilibrados. Existe uma falta de equilíbrio no que diz respeito à espiritualidade da igreja para esse tempo. Se tem uma coisa que a igreja tem deixado de ser ao longo dos dias, é isso mesmo. A igreja tem deixado de ser espiritual. Mas a vontade de Deus para a sua igreja é que sua igreja seja espiritual. Que ela vivencie, experimente as ações do teu espírito. Oh, bendito seja Deus. Você já vai entender agora. Jesus olha para o pastor e diz: ele é o anjo, uma espiritualização da matéria. Aí eu aprendi com esse texto que a igreja, para ser espiritual, tem que seguir o padrão exemplar de Cristo, de acordo com a vontade de Deus, porque tudo saiu de Deus e termina na igreja. Vem comigo para você entender. A igreja precisa deixar de materializar o espírito e passar a espiritualizar a matéria. Eu sei que parece que não, mas vou dar um exemplo que vai ficar fácil agora. Esse copo de água pode matar a minha sede, mas ele não é uma fonte de bênção. Ele não é fonte de riqueza. Eu posso pôr em cima do rádio, da televisão, fazer a oração, mas ele nunca vai ser uma fonte de bênção, nem uma fonte de riqueza. Mas essa é a mensagem da igreja atual. A mensagem da igreja atual é pegar o que é espiritual e tornar aquilo material, coisa que é visível, que é palpável, e transformar as coisas espirituais dentro de um conceito material é muito mais fácil do que transformar aquilo que é material dentro de um conceito espiritual. Se não me digam vocês mesmos, vocês já pararam para pensar que para Jesus o pastor Neemias aqui não é um homem comum, ele é um anjo.
anjo. Já pararam para pensar nisso? Então Jesus o considera como um anjo, o anjo da igreja, a quem Deus confiou patente de autoridade, homologou essa autoridade sobre ele, para ele poder administrar o rebanho, que cuidar da igreja, zelar da igreja, tal como ele fez antes de eu assumir o microfone. Então ele é um anjo dentro da visão de Cristo. Então eu quero que você entenda em primeira ocasião que a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja espiritual, que está conectada às coisas espirituais, que não vive dentro do secularismo, com padrões do relativismo. Ela não está enquadrada dentro dos conceitos filosóficos desse mundo. A igreja está pautada no que a Bíblia diz, pela visão espiritual que Deus quer que ela tenha. A primeira coisa que eu vou falar a vocês é que espiritualidade não pode ser medida pelo termômetro da espontaneidade. Nós estamos usando o termômetro para medir a espiritualidade da igreja, mas estamos equivocados quanto a isso, porque o termômetro que usamos para medir a espiritualidade da igreja está na espontaneidade. Se vê um crente dando um terra dentro da igreja, alguém diz: que culto foi aquele? Você viu aquele irmão que deu um terra? Você viu aquele irmão que deu um pulo? O nome disso é espontaneidade, meu amigo. O nome disso não é espiritualidade. A espiritualidade não está ligada à espontaneidade. A espiritualidade está ligada à autenticidade do caráter. A espiritualidade está inserida dentro da nossa vivência, dentro da nossa rotina diária. Porque não adianta nada a gente pular na igreja e adulterar lá no trabalho. Não adianta nada a gente fazer um bagunção dentro da igreja e não ter moral, não ter caráter e fazer uma ruaça lá do lado de fora. Então eu estava pensando nesse texto e eu cheguei à conclusão de que a gente precisa ser um pouquinho mais espiritual. Porque espontâneo a gente tem sido demais, sim ou não? Mas espiritual nem sempre. Em algumas ocasiões sim, mas nem sempre. E como é que eu vou medir a espiritualidade de uma igreja se eu não posso usar o termômetro da espontaneidade? É só usar o termômetro da autenticidade. Quer ver só? Tem gente que se passa por espiritual a vida toda, mas quando encontra com a soberania de Deus, aí ele para. Porque a gente vai fazendo o que quer até se chocar com a vontade de Deus. A gente vai fazendo o que dá certo até se chocar com a soberania de Deus. A gente inventa jogral, teatro, a gente faz tanta coisa na igreja, não é assim? E aí a gente vai movimentando com espontaneidade. Aqueles cultos espontâneos, né? Aí o irmão diz: dá um glória a Deus aí. Tem gente que fica de pé e dá aquele glória a Deus. Você está contra isso, pregador? Longe de mim tal coisa, meu filho. Eu sou pentecostal. O que eu estou dizendo para você é que isso não pode ser o termômetro usado para medir a espiritualidade. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que 2 filhos de Cefas, observando Paulo pregar, começaram a ver que Paulo tinha um grande teor de espiritualidade consigo. Não era espontaneidade, embora a espontaneidade esteja presente na vida de todo crente que é espiritual. Todo crente que é espiritual, ele é meio das loucas assim, sabe? De vez em quando ele dá um glória a Deus. O crente espiritual é assim. Mas nem todo crente espontâneo é espiritual. A gente não pode confundir uma coisa com outra. Tem gente que é espontâneo, mas não é espiritual. Mas todo crente que é espiritual, ele tende a ser espontâneo. O apóstolo Paulo era espontâneo por demais. Tem um demônio lá, o apóstolo Paulo olha por ele e diz assim: eu te expulso agora em nome de Jesus Cristo. Aí os filhos de Cefa começaram a chocar e disseram: não é que eu aprendi a senha, rapaz? Não é que agora eu vou conseguir fazer igualzinho? Não é que agora eu vou imitar? Se é assim que faz, então eu faço dar certo também. Vou conjecturar o cenário histórico bíblico. Vamos imaginar agora outra pessoa caindo endemoniada e alguém dizendo: vamos chamar o apóstolo Paulo para dar jeito nesse demônio? Aí os filhos de Cefa chegam e dizem: não precisa nada, senhor, precisa nada, mexe com isso não. Eu já sei como é que resolve o problema. Eu aprendi, eu olhei para ele e aprendi com ele. É só ser espontâneo. Na hora que o demônio manifestar, seja espontâneo. Diga assim: ó, eu te expulso em nome de Jesus. Eu aprendi, eu já tenho a senha. Eu vou lá dar jeito agora, porque agora eu aprendi. E aí ele vai medir a sua espiritualidade pela espontaneidade de Paulo. Aí quando ele chega para expulsar o demônio, ele diz: eu te expulso em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo tem pregado. Aí o diabo dá uma olhada por ele e diz: Jesus eu conheço, de Paulo também já tenho ouvido falar, mas me apresente por favor, porque você até agora não sei quem é. Tinha muita espontaneidade, mas não tinha autenticidade. Tinha muita espontaneidade, mas não tinha teor de espiritualidade. Eu vim pregar para a igreja de Betim essa noite que os sonhos de Deus é que a igreja dele seja espiritual. Eu estou sentindo que Deus vai fazer coisa grande aqui hoje.
ao anjo da igreja, e não a igreja do anjo. A gente precisa se organizar no contexto para não extrapolar e nem forçar o texto. Aqui Jesus está dando um anjo para a igreja e não uma igreja para um anjo. E quando a gente entende isso, a gente se encontra na posição que Deus quer que estejamos. Veja bem, anjo, você é um presente que eu estou dando para a igreja, e não ao contrário disso. Só que Deus, Ele respeita princípios de autoridade. Por mais que a igreja não é do anjo, a igreja é dele, Ele deu na mão do anjo para cuidar. E eu amo isso, porque Ele diz para João, diga à igreja, ao anjo da igreja. Então o anjo, ele é alguém que Deus deu para a igreja. Mas a igreja o tem como seu sacerdote maior, e não como propriedade sua. Então a igreja deve se submeter à autoridade estabelecida pelo próprio Deus. Porque o anjo aqui é quem vai receber a carta, e não a igreja. E aí é outro princípio de espiritualidade. Outro princípio de espiritualidade. Porque a igreja tende a deixar de ser espiritual quando os que se sentem espirituais pensam poder mais do que o anjo. É um problema sério isso aí. Não, irmão, mas Deus fala comigo e não fala com o meu pastor. Que Deus é esse? Né? Então a igreja que é espiritual é uma igreja que está estabelecida em princípios hierárquicos. Ou a gente se submete à autoridade espiritual constituída, ou a gente não é a igreja dos sonhos de Deus. Ou vocês não estão vendo na internet que agora basta tão somente começar a ter umas revelaçãozinhas, que o cabra já sai do ministério, abre a igreja para ele, nem diácono era e agora é apóstolo. A minha oração é que Deus pegue a ele igual pegou os filhos de Cefa. O diabo vai começar a bater em crente de novo, gente, vocês vão ver se não vai. Jesus está dando para a igreja alguns alertas. Ou a gente acorda para possuir uma verdadeira espiritualidade, ou daqui a pouco taca na muleira pensando que tem o que nunca teve. Porque quem acha que tem, nunca teve. Mas o crente que é autêntico é aquele que não chega botando banca, mas sempre tem um restinho de azeite para ungir Jeú, o rei da Síria e o rei de Israel. A gente às vezes até pensa que não tem, mas está igual Eliseu, está na reserva, mas dá para rodar até o Vale do Aço. Deixa eu ver quem é espiritual aqui. Ao anjo da igreja. A igreja, em primeiro plano, é uma igreja espiritual. Nós precisamos resgatar a espiritualidade da igreja, meus irmãos. Eu vou parar nesse ponto aqui, o pastor me deu mais tempo, então deixa eu parar um pouquinho aqui. Sabe por que nós precisamos resgatar a espiritualidade da igreja? Porque a espiritualidade da igreja é a identidade da igreja. Se a igreja perde a sua espiritualidade, ela perde também a sua identidade. Quem aqui já foi em cartório autentificar um documento? Autentificar, quem já foi? É assim ou não é? Tu chega lá, entrega lá para a moça do cartório o documento, diz assim, eu preciso que você reconheça firme e autentifica para mim esse documento aí com um carimbo do cartório, como o que eu estou fazendo aqui está dentro dos padrões, da norma, né? Está juridicamente falando correto. Aí ela vai lá e carimba. O nome disso aqui é a autenticidade de um documento. Agora vamos lá. A igreja que realmente é espiritual foi autentificada pelo Espírito Santo. Foi selada pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o selo do Espírito Santo sobre a igreja. Ali, eu vou tentar traduzir para os irmãos entender o que é ser espiritual dentro de uma autenticidade. Jesus foi para o céu e disse, eu não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Consolador, o outro. É da mesma essência, é parecido, a gente é da mesma família. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele vai vir aí e vai autentificar o que eu estou falando.
O que Jesus basicamente está dizendo é mais ou menos assim: eu já vi como é que funciona a procuração. Meu sogro está nos Estados Unidos, eu sei bem como é esse negócio de procuração. Meu sogro está lá nos Estados Unidos, até que ele volte para o Brasil, a gente fica aí cuidando das coisas dele através de uma procuração. Vocês estão entendendo, né? E sabe o que é que me faz ter essa autonomia para poder falar em nome dele, resolver em nome dele aquilo que é dele, mas que está sobre a minha autorização através de uma procuração? É justamente a autentificação de um cartório. Os espirituais já estão pegando, tem gente que está desligado, mas lá no final vai entender. Jesus foi para o céu e disse: estou indo, mas até que eu volte eu vou vos dar poder e autoridade. Sabe quem é que vai autentificar? O Espírito Santo, quando descer sobre vós. Você é alguém que foi autentificado pelo Espírito Santo para ser espiritual na terra. Glória a Deus. A segunda coisa que está inserida na igreja dos sonhos de Deus, que se repete em todas as 7 cartas, é: escreve. Pode ler aí. A todas as 7 ele diz ao anjo, depois ele diz: escreve. Quando eu olho para esse cenário do texto, eu entendo que a igreja dos sonhos de Deus, em segundo lugar, é uma igreja que está pautada Eu vi o pastor Neemias falar 3 vezes aqui, enquanto eu sentei ali, eu vi. Gente, vamos trazer a Bíblia para a igreja, a Bíblia é a arma do crente. Falou ou não falou? É porque ele sabe que igreja sem Bíblia é igreja desarmada mesmo, meu filho. Porque a igreja dos sonhos de Deus não é uma igreja pautada na filosofia de Allan Kardec, na ideologia de Chico Xavier. A igreja do sonho de Deus não está defendendo a tese dos ubandistas, nem daqueles que batem o tabaco lá no terreiro. A igreja do sonho de Deus não está lendo história de carochinha, como disse aquela menina desviada da internet. A igreja do sonho de Deus ainda tem a palavra na boca, ainda está pautada no que está escrito. Aliás, diga-se de passagem que eu vou falar para vocês que o próprio Cristo fez menção da palavra em todo o exercício do seu ministério. Tem coisa, irmão, que a gente não vence se não for pela palavra. E uma delas é a fúria do diabo. Diz a Bíblia que Jesus estava no deserto, e depois de 40 dias jejuando e orando, o diabo se apresenta com uma bandeja. E sabe o que o diabo fez para tentar enganar o Cristo a quem servimos? Veio de Bíblia. Ele olhou para ele e disse: na tua palavra está escrito. Gente, é sério isso daqui, viu? Aí se Jesus fosse um desinformado, desatualizado da palavra, ele dizer: mas não é que é mesmo? Está escrito mesmo. Porque hoje até no terreiro de macumba se lê a Bíblia, sabia disso? Até no centro espírita se lê a Bíblia. A diferença é que eles leem torcendo o texto, colocando o texto em outra direção. E aí quem não conhece a palavra de Deus se deixa levar pela ideologia que eles pregam. Só que Jesus olhou para o diabo e disse: não é que tu veio de Bíblia? Pois eu te ensino como é que está escrito de verdade. Porque se tu tem Bíblia para tentar me enganar, eu também tenho Bíblia para repreender a tua falsidade. Peça aí, porque a tua palavra diz isso, disse o diabo para Cristo. Aí ele disse: não é só isso não, mas a palavra também diz isso. A gente precisa fazer o que Cristo fez. O quê? Pregar o que está escrito. Pregar o que está escrito. Levante a sua Bíblia comigo, por favor, assim, ó. Eu estou sentindo a graça de Deus para pregar aqui, tá? Segura ela levantada assim, repita comigo: eu estou armado. Eu tenho nas minhas mãos a palavra de Deus, e o que está escrito é suficiente. Deixa eu ver quem crê no que está escrito.
Porque é mais ou menos assim: Satanás, para você não tem campanha de 7 sexta-feira, para você eu não coloco o copo d'água em cima da geladeira, para você eu não subo escada de joelho, para você eu não jogo sal no cruzeiro, para você eu não põe ferradura atrás da porta, para você eu não põe gade arruda atrás da orelha, para você cair eu uso isso aqui, ó. Está escrito. Só os que crêem no que está escrito. Deixa eu ouvir se você está entendendo. Eu estava pregando lá no pastor Daniel, Garapé aqui, ó. Tá aí o pastor Daniel? Tá. Estava lá o pastor Neemias pregando, pastor Daniel. Eu nunca tive esse negócio. Quem me conhece desde o início do meu ministério sabe que eu não gosto desse negócio de... Se a palavra fizer, irmão, glória a Deus, porque a palavra faz. Se a palavra não fizer, eu não forço o movimento, eu entrego a oportunidade, eu fiz a minha parte, preguei o que está escrito. Aquele dia eu preguei uma mensagem sobre o arrebatamento da igreja. Aí no final eu fiz um apelo: irmãos, tem alguém que quer aceitar Jesus? Se o pastor Daniel tivesse aqui, ele ia contar para vocês o que aconteceu. A igreja estava tão cheia, festa das irmãs. Aí eu fazendo o convite: tem alguém para Jesus e tal? Aí veio 9 pessoas. Eu falei assim: os irmãos acreditam que Deus manda 10? Aos irmãos: cremos. Então vamos orar aqui para vir a última e a gente orar. Aí nós fizemos uma oração para Deus mandar mais uma. Aí nós estamos esperando, e a igreja cheia, os corredores cheios. Eu estou vendo os irmãos sendo empurrados para frente. Eu disse: mas que mistério é esse? Aí eu fui olhando assim. Aí eu, com a minha incredulidade de Tomé, comecei a falar assim: não acredito. Eu mesmo vendo e falando: não acredito. Olha a incredulidade da gente, olha. Não é possível não. Eu falando: meus olhos não estão vendo isso não. Eu não falei nada. Não disse: eu tenho comigo a unção de Israel, né? Igual os pregadores estão fazendo hoje. Eu tenho comigo aqui um manto do não sei o quê, a vassoura do não sei o quê. Falei nada, irmão. Só estou pregando a palavra e fazendo convite. Para vocês entenderem o que é o poder da palavra, para vocês entenderem aqui. Tinha uma mulher na cadeira de roda lá no fundo da igreja. Lá no fundão da igreja. E ela queria, porque queria ir para frente aceitar Jesus, pastor Neemias. Aí ela vai com a cadeira, mas aquele barulhão, o povo no corredor não deixa ela passar. Aí ela vai com a cadeira, empurra um, aí um abre um cantinho, ela lá vai, que lá vai. Mas quando chega no meio da igreja, eu já estava doido querendo orar para encerrar, ela viu que não ia dar tempo de chegar. Irmãos, acredite se vocês quiserem, os meus olhos viram, e eu mesmo cheguei a pensar: mas meu Deus, será que eu estou vendo isso mesmo? Ela levantou da cadeira de roda e marchou até na frente segurando os irmãos, porque ela queria o Jesus da Bíblia. Aqui, em Garapé, aqui, ó. Para ninguém ficar pensando que é testemunho fantasiado, né? Olha para o teu vizinho, me ajude a pregar, diga para ele: prega a Bíblia. A Bíblia é poderosa. Oh, eu estou sentindo graça de Deus aqui. As mensagens dos cultos de hoje é a mensagem coach. O que é a mensagem coach? Eu dou um tema para o que eu quero elaborar, depois eu procuro um versículo bíblico para ver se cabe na minha mensagem. É a mensagem coach. Sabe qual é a mensagem coach? A mensagem coach é pregada dentro desse conceito. Você tem um leão adormecido dentro de você. Você tem um gigante que está preso dentro de você, e você precisa pôr esse gigante para fora. Essa é a mensagem coach. Aí a mensagem do evangelho, conforme a Bíblia diz, é na contramão da mensagem coach. É por isso que eu estou preocupado. A gente está deixando de estar pautado na palavra para dar crédito para qualquer coisa. Mas essa igreja aqui é bem ensinada. A partir de hoje você não cai nessa farofa não, meu filho. Sabe por quê? Porque a mensagem coach põe para fora o gigante que está dentro de você. Mas a mensagem do evangelho, ela preenche um vazio gigantesco que está dentro da sua alma. É essa palavra que os nossos pais há mais de 100 anos pregaram em Belém do Pará. É essa palavra que fechou boteco, que acabou com zona, que fechou a boca de fumo. A gente não vai mudar a mensagem. Está
Está escrito. É a segunda vontade de Deus para com a sua igreja pautada na palavra. Terceira vontade de Deus para a sua igreja, no cenário do texto que lemos. Porque alguém pode pensar assim, mas você reduziu demais a vontade de Deus. Não, estou falando para vocês dentro do texto. São 7. Terceira, a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja de obras conhecidas. Está no texto. Conheço as tuas obras. De todas as 7 cartas. De todas as 7 está escrito. Conheço as tuas obras. Isso me dá 2 frentes de interpretação para esse cenário. Primeira, isso fala da piedade da igreja. A sua ação como igreja. A sua pujança como igreja. A sua ação social. A maneira com a qual a igreja lidar com a necessidade do mundo. Conheço as tuas obras. Obras manifestas por intermédio de sua piedade. Então são as obras externas. Essa é a primeira interpretação que eu faço do texto. Mas Deus não conhece apenas as nossas obras externas. Deus também conhece as nossas obras internas. E quando eu chegar no 4 ponto, você vai entender o que é obra interna. O que eu aprendo com isso? Que Deus vê aquilo que ninguém viu, mas o meu coração desejou. Porque as minhas obras são conhecidas. Deus vê o que eu faço pelo meu próximo, porque isso aí é externo. Mas Deus também vê o que eu desejo ao meu próximo, mesmo eu não manifestando isso com palavras. Porque Ele sonda intenções e conhece corações. Com as suas 2 mãos levantadas para mim, para o ponto 4, segura as 2 mãos assim e diga para Ele assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Jesus. Sabe por que você tem que pedir isso? Para você continuar fazendo as obras externas e modificar o conceito das suas obras internas. Porque Jesus vê o que o pastor não vê. Jesus vê o que o pai não vê. Jesus vê o que a família não vê. Ele conhece as nossas obras. Para vocês entenderem o ponto 3, eu tenho que partir para o ponto 4. E agora vocês vão entender o que quer dizer esse ponto 3 de obras conhecidas. O 4º ponto que eu tiro do texto, a 4ª lição que eu extraio desse cenário, é que a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja arrependida. Opa, está no texto. Arrepende-te. Nas 7 cartas, todas as 7, arrepende-te. Quando ele se utiliza da expressão arrepende-te, ele está dizendo que a igreja precisa mudar a sua intenção. As 5 cartas, ele diz arrepende. Eu preciso pontuar isso aqui, porque senão alguém vai dizer assim: irmão, mas a Esmirna e a Filadélfia, ele não pede para arrepender. Realmente, ele não diz para a igreja de Filadélfia, nem de Esmirna arrepender. Mas o fato dele não ter pedido a elas para se arrepender, se dá pela simples razão de que não havia necessidade de arrependimento. Porque uma vez que eu manifesto arrependimento, Jesus nem precisa ficar me lembrando disso. E como a igreja de Filadélfia e Esmirna se destaca por sua espiritualidade, se destaca por sua sobriedade espiritual, então ele não vê necessidade de destacar essa situação de arrependimento. Então vamos lá. As 5 igrejas ele pede para se arrepender. O que basicamente seria arrependimento? Porque arrependimento está inserido no contexto da igreja dos sonhos de Deus. Então se a igreja não é uma igreja arrependida, ela não faz parte da igreja dos sonhos de Deus. O que seria arrependimento? Já parou para pensar? Arrependimento em sua literalidade pela etimologia é mudança de intenção. Então quer dizer que arrependimento é aquilo que está sendo alternado aqui dentro de mim. Porque é uma mudança de intenção e não de comportamento. Comportamento é a reação do arrependimento pela conversão. Porque quando o apóstolo Pedro em Atos 3,16 disse: arrependei-vos e convertei-vos, ele coloca isso em ordem lógica. Primeiro a gente se arrepende por dentro, depois a gente muda o comportamento por fora. E a igreja que se arrepende por dentro, ela tem um bom comportamento.
Eita Jesus, é culto de ensino, então eu vou falar paulatinamente. A gente precisa mudar a intenção do nosso coração, só que não é fácil não. Porque o anônimo escritor aos Hebreus deixou claro que Esaú vendeu seu prato de lentilha a Jacó, seu irmão, mas tentou se arrepender, nem com lágrimas conseguiu se arrepender. É o que o anônimo escritor aos Hebreus diz. O que eu aprendo com isso? Que nem toda lágrima é um sintoma ou uma reação de um real arrependimento. Tem crente que vem para a igreja chorar. Às vezes é remorso, às vezes é saudade, às vezes é um pouquinho da presença de Deus. Só que existem algumas lágrimas que realmente são arrependimento, mas nem todas elas. Esaú não chorou porque estava arrependido. Esaú chorou porque já não era dele o prato de lentilha, ele estava com raiva. Tanto é que ele queria pegar o irmão dele na esquina e dar nele uma tacada, não é? Se ele pega Jacó naquele tempo, o pau quebrava. Mas por que quebrava? Porque ele não estava arrependido. Lágrima de crocodilo, meu. O inferno está cheio, pastor Neemias, de lágrima de crocodilo. Só que a igreja dos sonhos de Deus não é uma igreja que derrama lágrima dos olhos para fora, mas não deixa também derramar o coração. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que vem para um culto como esse e deixa as indiferenças de lado e diz: Senhor, Senhor, eu preciso de morar no céu. Eu perdoo ele, Jesus, aquele ingrato, aquele enconha, aquele maltratado, aquele coco, aquele oco vazio, sem nada de Deus, aquela largata, aquela pichainha, aquela endemoniada, aquela vizinha, mas eu perdoo ela, Jesus, porque eu preciso morar no céu. Deixa eu ver quem está entendendo a mensagem aqui essa noite. Dá um toquinho no ombro do teu irmão e diga para ele assim: arrependimento é coisa séria. Arrependimento é coisa séria. Vou chegando. Quinta lição que eu extraio do texto para a igreja dos sonhos de Deus. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja combatente. Olha o que diz o texto, Washington, meu amigo. Ao que vencer. Está nas 7 cartas, pastores, companheiros, amigos, obreiros. Está nas 7 cartas a expressão: ao que vencer. Não venceu. Ao que vencer. Isso constrói uma ideia de que a igreja está num combate, porque a vitória ainda não chegou. Mas se vencer, significa dizer também que a igreja, mesmo no embate a vitória não ter chegado, ela continua combatendo, como que se dissesse: eu não vou desistir de lutar. Isso mexe comigo. Isso aqui mexe comigo. Porque quando eu olho para essa visão do texto, eu entendo que a igreja pode ser uma igreja que está fraca espiritual, que nem está tão pautada na palavra assim, que às vezes as obras são mazelas, que nem arrependida de tudo pode estar, mas continua dizendo: com toda a minha fraqueza, eu vou continuar lutando. Eu amo o Deus da Bíblia, porque Deus me trouxe aqui para pregar uma mensagem ao coração de alguém que não está aguentando o sofrimento do momento, e você chega a pensar: será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir chegar até o fim? A luta está travada, o mar está revolto, as tempestades estão chacoalhando, estão batendo no meu barco, o deserto está escaldante, falta água e falta pão para mim prosseguir. Eu não aguento tanta luta, tanta prova, tanta perseguição, tanta difamação. Eu vou largar. Aí lá vem o céu dizendo para você: continue lutando, continue pelejando, continue guerreando. A igreja do Senhor Jesus não é uma igreja que desiste fácil. A arma da igreja é poderosa. Ela tem a palavra na boca, ela tem a oração, a igreja tem o jejum. E quando a luta aumenta, ela diz: eu vou orar mais um pouco, eu vou jejuar mais um pouco.
Eu estou sentindo graça de Deus para pregar aqui. Pode faltar voz, mas não vai faltar vontade, porque eu estou sentindo a graça de Deus para dizer para alguém: é isso que o diabo quer que você pense, que você não vai resistir, mas a palavra de Deus está dizendo para você: você vai dar conta, porque é na tua fraqueza que eu te fortaleço. Olha para mim aqui. A igreja nunca desistiu de lutar. Só se a igreja do nosso tempo desistir. A igreja nunca abriu mão de continuar pelejando. Nós estamos vivendo um cenário difícil, pandemia, crise, problema político. Parece que não vai ter solução, as coisas estão indo de mal a pior. Aí quando os governos do mundo são abalados, tal como por exemplo dos Estados Unidos, aí a gente que está cá embaixo começa a temer. Será que vai respingar na gente? Será que vai sobrar para a gente? Porque a China está tentando implantar um governo mundial, que ela mesma será o governo de todo mundo. Aí todos os países estão aderindo a essa ideia. E os países que estão resistindo estão sofrendo retaliação. Aí a gente fica olhando para todo esse cenário e pensa: será que a igreja vai sobreviver? Eu digo para vocês sem medo de errar: a igreja não só vai sobreviver à crise, como ela vai vencer essa crise por intermédio do arrebatamento da igreja. Oh Jesus, o que é isso? Eu vou dar um exemplo histórico para você ver se você está lutando. Vou dar um exemplo histórico. A igreja começou assim, ó: pega um hoje e joga na boca do leão. Pega o outro hoje e decapita ele. Pega um outro semana que vem e crucifica de cabeça para baixo. Pega um outro e taca no fogo. Pega um outro, amarra ele e esfola todo pelas ruas e pelas praças. Pega um outro também, coloca para todo mundo ver na vitrine da humilhação e apedreja para todo mundo ver que crente não está com nada. Aí lá vai crescendo a igreja, bate em um, vem dois. Bate em 3, vem 6. Mata um, Deus levanta 100. O primeiro culto da igreja primitiva era de quase 120 crentes. No segundo culto já era 3.000 almas e mais 120 crentes. Aí Pedro vai para a porta chamada Formosa fazer um momento de oração. De uma oração que era para ser só de 1 hora, vira um culto demorado. Aí já tem um paralítico andando, na hora que ele faz o apelo, mais 5.000 almas. A igreja cresceu igual massa de bolo. Bate daqui que ela cresce dali. Eu não sei se você está entendendo, mas nada para a marcha da igreja na terra. Entre tantas histórias que eu fico intrigado com elas, está a história da igreja primitiva. A imposição de Roma era essa: a partir de hoje, foi aonde nasceu o cumprimento dos salvos, né? A partir de hoje vai ser assim, ó: por César e por Roma. Passava dois, um na rua, um perto do outro, um olhava para o outro, pastor Neemias, continência, por César e por Roma. Quem não fizer isso morre, porque Roma é nossa pátria e César é o nosso rei. Oprimiu a igreja. Aí lá vai os crentes loucos. Não sei se aqui em Betim tem não, mas eu estou desconfiado que tem. Como diria nosso saudoso pastor Geraldo, eu estou desconfiado. Lá vai os crentes loucos. Sabe o que eles estavam fazendo? Vamos inventar um cumprimento para a gente também? Vamos criar uma maneira da gente se cumprimentar e se identificar para todo mundo ver? Porque os romanos estão se identificando por César e por Roma, não é isso? Então a partir de hoje a gente também tem um cumprimento hoje. Mas e se matar, gente? Porque tem que ser por César e por Roma? Você, não, deixa esse negócio para lá. Esquenta a cabeça com isso não. Você não percebeu não? Quanto mais morre crente, mais Jesus salva crente. Esse negócio para lá, esse negócio de morte é o passaporte para o céu, rapaz. Esquece isso. Tem coragem? Tem. Então começa com nós dois. Eu estou imaginando o cenário. Lá vem um crente lá na avenida do lado de lá. Lá vem outro crente na avenida do lado de cá. Todo mundo com o olho observando a cena e pensando, vamos ver se esses crentes aí têm coragem de cumprimentar César e Roma mesmo. Aí lá vem um do lado de lá e um do lado de cá. Quando um chega pertinho do outro, um olha para o outro e diz, por Cristo e pela igreja.
A igreja cresceu daqui para lá com o mundo vindo de lá para cá. O mundo vindo de lá para cá dizendo: por César e por Roma, por César e por Roma, por César e por Roma. Agora a gente, lá vai a igreja, por Cristo e pela igreja, por Cristo e pela igreja. Você vai se calar ou vai continuar pregando? Por Cristo e pela igreja. Paulo disse: uma hora eu estou ferido, mas não estou abatido. Uma hora eu estou espancado, mas não estou prostrado. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está recebendo a mensagem. Para Jesus não importa como você está hoje, filho. Importa mesmo é como você vai ficar daqui a pouco. Porque tudo que o diabo quer é que você desista pelo que você vive hoje. Mas tudo que Deus quer de você é que você insista por aquilo que você vai viver amanhã. Porque a gente não pode se definir pelo momento. O momento é difícil, é de crise, é de pandemia, é de problema. Mas Jesus está dizendo: daqui a pouco eu arrebato. Daqui a pouco eu trago o raptare. O diabo está dizendo: eu vou matar gente na tua casa. Vai gente morrer de fome. As portas vão se fechar. A crise financeira vai te jogar no olho da rua. Vai perder o carro, vai perder a casa. Lá vem Jesus dizendo: vai nada. Vai voar nas asas do vento. Vai comer nas bodas do cordeiro. É por Cristo e pela igreja. Sexta vontade de Deus para a igreja dos seus sonhos. Está no texto. Dar-lhe-ei. Todas as 7 cartas está escrito assim, ó. Dar-lhe-ei. Quando ele não diz dar-lhe-ei, ele diz dar-te-ei. Quando ele não diz nem dar-lhe-ei, nem dar-te-ei, ele diz concederei. O que importa é que alguma coisa ele tem para dar. É por isso que eu estou dizendo para você, meu filho, que você não é qualquer um não, rapaz. Você não é qualquer um não, minha filha. Pss, olha para mim aqui. Você está debaixo de uma promessa certeira. A sexta vontade de Deus para a sua igreja é que a igreja permaneça debaixo da promessa, porque tem recompensa. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que será recompensada. Você crê no que eu estou pregando? Porque senão não ia valer a pena não, né, Warley? Fala a verdade. A gente briga por causa do ouro aqui, ó. Quinta-feira eu faço 10 anos de casado. Eu estava pensando em trocar aliança, porque a barriga cresceu muito, o dedo também. Aí tem hora que corta, sabe? Aí eu pensei, vou trocar aliança. Aí você vai olhar, o ouro é caro demais, rapaz. Para trocar uma aliança fica por mais de R$1.000. Colocar só uma coisinha de nada, R$1.000. Ouro aqui embaixo, tem gente se matando por causa dele. Agora os espirituais vão vir comigo. Você está entendendo qual é a promessa de Deus para você? O que os homens estão brigando por ele aqui na terra, lá no céu vai ser escabelo dos seus pés. A igreja está debaixo de uma promessa. A igreja não é qualquer uma não, Deus tem promessa para a igreja de Betim. Deus tem promessa para a sua família. Eu sinto graça de Deus para pregar. Eu sinto autoridade de Deus para pregar. Escolha uma pessoa perto de você, como está o pastor Isaías Acácio aqui. Diga para ele com autoridade. Se você quiser dar a mão para ele, dê. Se for para falar olhando no olho, fale. Só não deixa de dizer, diga para ele assim, vai valer a pena. Cada lágrima, cada sofrimento, cada angústia, cada dor, cada decepção, porque no fim ele vai dar a vida eterna, a salvação. Deus tem mais para dar do que a gente tem capacidade para receber. Ele vai dar coisa grande para a igreja.
Eu vou te dar 30 segundos para você pensar no que eu falei aqui. 30 segundos para você meditar no que eu acabei de falar aqui. Porque tem gente que está com vontade de largar a credencial, jogar fora o cartão de membro, parar com esse negócio de ser crente, porque não está aguentando o momento que está vivendo. Mas a boca de Deus está aberta nesse lugar. Deus está falando na minha boca: eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar mais do que você precisa. Eu vou te dar tudo aquilo que eu quero dar, para a glória do meu nome. Tudo que Deus tem para dar é maior do que a capacidade da gente de receber. Tudo que Deus tem para dar é maior do que a nossa capacidade para receber. Vou falar mais uma vez para ninguém nunca mais esquecer. Tudo que Deus tem para dar é maior do que a nossa capacidade de receber. O que Deus preparou para a igreja é coisa grande demais, irmão. Para a igreja de Pérgamo tem pedra branca na mão, tem maná escondido. Para a igreja de Éfeso tem coroa, se for fiel até a morte. Você está imaginando o que a igreja vai ser depois do arrebatamento? É muita coisa que Deus tem para dar. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem tudo que Deus tem para dar, Ele vai dar depois que arrebatar a igreja, viu? Tem coisa que Ele vai dar antes disso. Se você pegar o texto, você vai entender que tem coisa que Deus vai dar urgentemente. Porque tem coisas que se Deus não der antes do arrebatamento, a gente não chega lá. E uma dessas coisas é unção. E se tem uma coisa, Wally, que eu amo no nosso Deus, é que quando Ele resolve dar unção, Ele abre a comporta da graça. Ele não dá unção assim com medidura não, com limitante não. Ele diz: quer? Então tome logo. Ou você está pensando que o céu sofre crise? Ou você está pensando que no céu tem falta de alguma coisa? Me diga aí. O céu, irmão, tem muito mais para dar do que a nossa capacidade para receber. Quer ver? Vou dar um exemplo para você entender aqui, ó. Eliseu olha para a viúva e diz assim: minha filha, o teu problema é fácil de resolver. Tem alguma coisa na tua casa? Tem sim. O quê? Um recinho. Então faz o seguinte, pega agora a sua vizinhança toda e comunica que você necessita de vasilhas emprestadas. Ajunte o máximo que você puder. Depois vai para a tua casa. Entrando na tua casa, entra também para o teu quarto. Quando estiver lá dentro, fecha a porta. Aí eu vou me revelar para você sobre aquilo que eu tenho para dar. E diz a Bíblia que a mulher pegou um vaso de azeite e começou a virar. E à medida que ela vai virando, o outro vai enchendo. E de repente o vaso está cheio, ela olha para o menino e diz: guri, traz outro aí, vai. Põe outro e lá vai azeite. Ela diz: encheu também, traga outro, vai. Enquanto tinha vaso, teve azeite. Quando acabou os vasos, acabou também o azeite. Eu aprendi com Deus que o céu não sofre crise. Deus tem muito azeite para dar. Levante uma das suas mãos assim para receber, se você tiver coragem. Então lá vai. O problema nunca teve na falta de azeite, porque azeite para dar Deus tem com sobra. O problema sempre teve é nos vasos que não se posicionam. Assim diz o Senhor para a igreja de Betim: enquanto tiver vaso eu tenho azeite para dar. Se tem vaso tem azeite. Eu tenho para dar glória. Quem é pentecostal vai vir comigo aqui agora. Eu não sei do que é que você está precisando, mas Deus está dizendo na minha boca: o que você precisa é pouco, perto do que eu tenho para oferecer. É pouco. Sabe aquele dia que você quer perder a ética, que você fica com vontade de correr hoje? Dá um toquinho no ombro do teu irmão, diga para ele: recebe aí agora, não menos do que tudo aquilo que Deus tem para te entregar. Deixa eu ver quem está vivo aqui. Deixa eu ver quem veio. Levante as duas mãos e segura assim lá em cima. Vai descer o negócio aqui agora.
Quem é pentecostal, olha o renovo aí, ó. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Eu vou ouvir Jesus renovar. Vai! Vou encerrar. Eu estou sentindo a graça de Deus para pregar aqui, irmãos. Eu estou dizendo para vocês. Eu sei que tem gente que já desligou da espiritualidade, já desconectou da palavra, já não tem mais obra, já não tem mais arrependimento, já não está vivendo mais aquilo que a igreja, que os sonhos de Deus quer para você. Só que tem uma coisa, meu filho. A sétima vontade para a igreja que Deus sonha com ela, é a igreja que também quer, tanto quanto ele, estarem unidos. É a igreja que tanto quanto ele quer viver as bodas do Cordeiro. É a igreja que tanto quanto ele está com saudade da eternidade da união. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que não aguenta mais a terra. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que está olhando para o céu. O pastor Neemias leu aqui: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, não é assim? O que ele leu aqui? Que é para gritar. O que a igreja tem que fazer? Quem quer vir, que venha e tome de graça da água da vida. É a igreja dizendo: vem. É a igreja dizendo: vem. Quem tem ouvidos e ouviu, diga: vem. O que você está querendo dizer com isso, pregador? A igreja do sonho de Deus não é uma igreja que está conectada com as coisas mundanas, nem com a promiscuidade dessa vida. É uma igreja que acorda olhando para o céu dizendo: Maranata. Quando vai deitar, olha para o céu e diz: Maranata. Vai que o senhor volta, eu estou dormindo. Vai acordar, Maranata. Vai dormir, Maranata. Vai almoçar, Maranata. Vai para o trabalho, Maranata. Vai para a escola, Maranata. A igreja do sonho de Deus é uma igreja que não aguenta mais. Ela quer ser arrebatada. Eu sinto a graça de Deus aqui. Juventude, eu quero ver vocês na eternidade com Cristo. Oh, meus irmãos, deixa eu ver quem quer ir para o céu aqui. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque em todas as 7 cartas, Deus estabelece uma palavra de vitória para quem quiser chegar na eternidade. O anônimo escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 4, diz que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos uma futura. Existe uma cidade pronta no céu para nós. Uma cidade preparada na eternidade para os salvos em Cristo. Eu sei que essa mensagem não dá mais ibope, nem tem sido pregada nos nossos púlpitos, mas não vai sair da minha boca, porque é a revelação que Deus tem me dado. A gente vai ser arrebatado, se o mundo gostar ou não, se alguém estiver pronto ou não, se a política aderir à ideia ou não, a gente vai ser arrebatado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente não depende de nada nesse mundo, a não ser da graça de Deus para subsistir. E a gente vai ser arrebatado porque o pecado não vai conseguir segurar a gente. Jesus deu garantia de vitória para a igreja que perseverar até o fim. Sabe o que é ser arrebatado? Arrebatado vem do termo raptare. A expressão raptare quer dizer tomado à força. Quer dizer então que o pecado vai tentar te segurar, mas Jesus vai dizer: vai nada, eu te tomo à força. O diabo vai tentar te segurar, mas Jesus vai dizer: vai nada, eu te tomo à força. O mundo vai tentar te segurar, Jesus vai dizer: vai nada, eu vou pegar para mim porque é meu. Eu comprei, paguei, resgatei e eu tomo a força. Que é isso, Jesus?
Deus está aqui trabalhando. E o trabalhar dele a partir de agora é mistério. Tem um mistério de Deus aqui hoje. Relamaio, Rossiteria, Clomanarracio, Robodoros, Labracobe, a fonte, quebara série, comutria, faio. Tem um mistério de Deus, Alevia, Saramai, Rebete. Como da Calachanda, Aramahai, Otéria, Brobidaio, Remioclébia, Harassúria. Tem um mistério de Deus aqui agora. Kleba Calachanda, Aramahai. O Espírito de Deus está ministrando na minha alma que tem gente aqui que já estava para desistir do arrebatamento e da sua salvação, mas ele desce aqui agora e enche a tua alma de alegria com a alegria da salvação. E tudo aquilo que você estava pensando que ia te amarrar aqui embaixo, ele está dizendo: vai nada, eu te levo à força. Não é por você, é por mim. Não é porque você tem mérito, é pela minha graça. Só a igreja que recebe essa palavra. Sinto o Espírito te arrancando do embaraço. Sinto o Espírito te arrancando do pecado. Oh, remai. Que é isso? Sabe por que a igreja, eu encerro agora, pastor Neemias, é uma igreja que será arrebatada? Porque em todas as cartas está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não preguei o que eu acho, eu não preguei o que eu deduzo, eu não preguei o que eu imagino, eu preguei o que a Bíblia diz. Então eu encerro a minha mensagem dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja sensível à sua voz. Sabe quando é o seu Deus que fala. Se você ouviu e acreditou no que Deus falou contigo, eu peço permissão ao nosso presidente para que você fique de pé por 1 minuto comigo. Posso, pastor? E a gente vai orar agora. O Espírito ainda fala. Bendito seja o Deus da Bíblia. Oh, aleluia. Dadacité. Dadacité. Oremaracalachando, oremahaio. Léria saio, rontria, rebadaio, revesse. Comuria fai, revesse, toramarratsuco doce. Elia calacherio, robe, daraçaio, robia. O Espírito ainda fala. Se você pode, feche os seus olhos comigo, por favor. Senhor Jesus, eu preguei a tua palavra. É por obra da tua graça que eu preguei a tua palavra. O meu coração está sendo consumido pelo temor da tua palavra. Eu quero te pedir humildemente, Senhor, que cada um de nós que aqui estamos, venhamos ser arrebatados pelo teu Espírito, no dia do Senhor. Ó Deus, edifica um novo tempo sobre toda esta igreja.
aumente a espiritualidade, o potencial da palavra, o teor de arrependimento, a ação de boas obras. Modifica, ó Deus, todo o cenário espiritual dessa igreja, trazendo para ela um tempo onde ela se arme no combate, que ela possa receber de ti tudo aquilo que o Senhor tem para dar, e que por fim, mas não menos importante, ela se prepare para o arrebatamento, porque breve o Senhor virá. Eu sinto a tua graça para dizer para a tua igreja que está breve o dia em que nos encontraremos contigo nos ares. Portanto, eu te peço, fortalece-nos na tua graça e no teu poder, e que esse culto fique na memória dos salvos em Cristo, teu Filho amado, para que eles saiam daqui convictos de que igreja eles precisam ser. Porque eu sei que tem a igreja do sonho dos homens, eu sei que tem a igreja do sonho do diabo, mas nós queremos ser a igreja dos teus sonhos. Nós queremos ser a igreja dos teus sonhos, ó Deus. E eu te peço isso na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Abrace o teu irmão e diga para ele: venha fazer parte você também. Não, você não disse, diga para ele: venha fazer parte você também da igreja dos sonhos de Deus. Pastor, eu tenho um livro ali. Posso falar? Irmãos, quem é o Osh? Pega para mim lá, por favor. CRV aqui na garagem aqui, ó. Uma caixinha com livro e põe ali que eu vou atender os irmãos. Quando vocês saírem por aqui, até esqueci, vocês vão ver ali 2 livros de minha própria autoria, à disposição de vocês que queiram adquiri-lo. Veja bem, só me faça um grande favor. Eu preciso muito vender. E a Bíblia diz: comunicar a vossa necessidade com os santos. Só que tem um detalhe. Eu tenho temor de Deus para dizer isso para você. Não tire do teu dízimo, porque o teu dízimo é para essa casa. Tem gente que empolga com a mensagem do pregador e tira até do dízimo para ele. É perigoso isso. Segunda coisa, também não tire da boca dos teus filhos, porque certamente eu não tiraria da boca dos meus para dar para o teu. Então cuida da sua família. Se sobrar, aí você me ajuda. Do contrário, não faça isso. Então te peço 2 coisas. Não tire nem do teu dízimo, nem do orçamento da tua família, porque os dias são maus. Tá bom, meus irmãos? São maus. Mas se por acaso você tem condição de fazer tudo isso que eu disse, e ainda abençoar o meu ministério e a minha família, aí eu vou ficar muito grato de poder te atender aqui, te dar um abraço, até uma dedicatória eu faço para vocês, se vocês quiserem. São 2 temas, tenho certeza que será uma leitura saudável à sua alma. Então, se você quiser, faça isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Tem alguém para Jesus hoje? Alguém que quer aceitar Jesus? Ou voltar para a casa do Pai? Tem alguém? É o momento de você voltar para Jesus nesta noite. Ele te chama com muita alegria no teu coração. Tem alguém que quer voltar, um desviado, alguém que está parado? Venha hoje, Jesus Cristo quer te salvar. Tem alguém? Se não tem, que Jesus lhe conceda uma outra oportunidade. Meus irmãos, nós temos aqui mais alguns irmãos que chegaram. Nós queremos aqui, primeiramente, apresentar a nossa irmã Nádia, que veio lá de Manaus para... E vem para cá, minha irmã, coloca de pé, por favor. Fica de pé, minha irmã. A missionária Nádia veio com carta de mudança. Ela e a família, coloca de pé para a igreja receber. A nossa irmã era missionária ali, já conhecemos, já há alguns anos. E ela agora é membro da Assembleia de Deus de Betim. A igreja quer receber a missionária Nádia e a sua família com alegria. Vamos dizer que ela é bem-vinda em nosso meio, irmãos. Sejam em nome do Senhor. Deus abençoe.
Nós queremos também receber, está aqui o pastor João Mauro, muito bem, pastor, presidente ali em Nova Serrana, com ele mais um grupo de obreiros pastores que estão conosco, coloca de pé, eles estiveram aqui poucos dias, tinha uns 30 obreiros aqui, né, glória a Deus, vieram hoje, viemos tratar algum assunto aí, e Deus permitindo, dia 21 vamos estar lá, viu, consagração de obreiros, Deus assim permitir, vamos estar para a honra e a glória do Senhor Jesus. A igreja quer dar boas-vindas a esse servo do Senhor, vamos dizer, irmãos, sejam bem-vindos também em nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos encerrar daqui a pouquinho, mas eu queria avisar para os irmãos, para quem não estava aqui, chegou depois, que na próxima segunda-feira vamos ter aqui o pastor Josué Martins, ele vai ministrar a palavra de Deus, é conhecido, aquele dia ele atrasou um pouco, não deu para ele falar, mas reagendamos para ele vir aqui na próxima segunda-feira, entregar a mensagem de Deus para os nossos corações. Também avisar que na próxima quarta agora, dia 11, teremos a reunião com todos os superintendentes da Escola Bíblica Dominical. É a reunião administrativa e que temos alguns assuntos para tratar com todos os superintendentes de todas as filiais aqui da Assembleia de Deus de Betim. Também queremos avisar que dia 26 nós teremos o encontro dos homens. Dia 26, todos os homens e os pastores das filiais, segunda-feira que vem, vão receber uma ficha de cadastro para estar fazendo a inscrição desses homens que vão participar da palestra aqui, em especial os obreiros do ministério, de 15 a 20, não pode passar desse número, e depois então os membros e cooperadores do sexo masculino deverão estar aqui. Nenhuma mulher, somente homens. É uma palestra muito importante e que nenhum dos senhores deve faltar, será muito útil para todos nós, em nome de Jesus. Não esquecendo que dia 27 teremos a vigília do renovo. Vamos ter aqui vários cantores, preleitores da palavra e vamos dar início à vigília. Quantos estão preparados para esta vigília? Então vamos consagrar, vamos orar, se possível, fazer um jejum nesse dia de oração, de clamor, porque queremos renovo espiritual mesmo. Jesus Cristo batizar muitos crentes com o Espírito Santo e muitos crentes que não são renovados há anos vão voltar para a sua casa falando em línguas estranhas. Glória a Deus por isso. Nós somos a Assembleia de Deus, somos crentes pentecostais e cheios do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então vamos vir todos preparados e para orarmos e buscarmos também a presença do Senhor. E no dia 20 de dezembro, teremos aqui o nosso batismo em águas, que vai acontecer às 8 horas da manhã, e estamos aguardando um grande número de novos irmãos que se tornarão membros da Assembleia de Deus de Betim.